Olá, professoras e professores, meu nome é Luciana Loureiro, estou aqui novamente para conversar com vocês sobre mais um jogo que pode ser utilizado em sala de aula para trabalhar com as crianças do Fundamental 1. Esse jogo tem aqui no meu livro Matemática e Arte, jogando e brincando em sala de aula do 1º ao 5º ano. É o mesmo livro que está no vídeo que eu mostrei para vocês, o Fecha Caixa, ok? Hoje eu vou falar sobre Batalha Naval, que é um jogo que traz para a gente a oportunidade de trabalhar recursos riquíssimos em sala de aula. A princípio, esse jogo ele acontece entre 2 jogadores, podem também ser 2 duplas ou 2 trios, e o objetivo do jogo em si é derrubar as embarcações do adversário. Então, quem afundar primeiro todas as embarcações do adversário ganha o jogo. Ou ainda, dentro de um tempo estipulado, quem afundar o maior número de embarcações ganha o jogo. Então você pode jogar, ou você pode finalizar o jogo depois que a primeira dupla, o primeiro trio, ou então o jogador individual derrubou todas as embarcações do adversário, ou então, dentro de um tempo estipulado, quem derrubou mais embarcações, ok? Bom, como recurso pedagógico, a Batalha Naval traz como possibilidade o trabalho com coordenadas cartesianas, a dedução de estratégias, raciocínio lógico, uma previsão de jogadas, isso é bem importante, trabalhar com essa habilidade da previsão, o trabalho de localização das embarcações, então a gente trabalha com localização espacial, a leitura de tabelas alfanuméricas, né, que eu acho que eu já falei, que são recursos bem bacanas para trabalhar com Fundamental 1. Esse jogo ele acontece com um tabuleiro, então cada jogador tem um tabuleiro desse aqui. Nesse tabuleiro você tem 2 quadros, um quadro chamado Minha Esquadra e o outro quadro, Esquadra do Adversário. No quadro Minha Esquadra, o jogador precisa dispor suas embarcações, todas as suas embarcações. E quais são elas, né? São aqui, tem um couraçado, 2 cruzadores, 3 destroyers, 4 submarinos e 5 hidroaviões. Essas embarcações precisam ser distribuídas aqui de forma que elas não tenham nenhum ponto de contato. São essas embarcações que o adversário vai tentar derrubar. Bom, na esquadra do adversário, essa parte aqui, ela serve apenas para controle das embarcações que foram afundadas, porque daí o jogador consegue trabalhar, inclusive, com essa habilidade de previsão e de raciocínio, porque uma vez que ele derruba uma parte da embarcação, ele precisa ir dando os tiros para derrubar a embarcação inteira. Para isso, ele precisa saber onde ele está atirando, e aí esse controle ajuda nessa atividade. Bom, então vamos começar a distribuir as embarcações na minha esquadra para eu explicar um pouquinho para vocês como é que acontece o jogo, ok? Bom, as embarcações foram aqui distribuídas, vocês podem observar que não tem nenhum ponto de contato, ok? Então, para começar a jogar, vamos supor que o adversário diga A2. A2, então eu vou anotar aqui o que o adversário falou para mim e vou dizer para ele água. Por que água? Porque não acertou nenhuma embarcação. O adversário, então aí é a minha vez de jogar, ok? Então eu digo assim para o adversário, A2, novamente. Aí o adversário diz para mim, bomba. Então eu vou lá e pinto. Se eu acertei uma parte da embarcação, eu posso continuar jogando. Então eu digo B1 e o adversário diz bomba. Eu vou lá e pinto. Eu continuo jogando até eu errar. Aqui provavelmente deve ser um hidroavião. Então eu digo C2 e o adversário diz bomba, afundou. O adversário precisa avisar que afundou. Então eu afundei aqui o quê? E ele tem que avisar, afundou um hidroavião. Vou lá e faço o meu controle. Eu continuo jogando porque eu estou acertando. Então eu digo G5 e ele diz para mim água. Então eu anoto água. Eu já anoto esse quadrinho porque eu já sei que esse tiro eu não vou dar de novo. Então, como eu errei o tiro, é a vez do adversário atirar. O adversário, então, diz assim, por exemplo,
e 2. E eu digo para ele, bomba. E ele pode continuar, ele diz lá, J2. Aí eu digo, água. Percebe que eu vou controlando tanto o tiro que o adversário deu na minha esquadra, quanto os tiros que eu dei na esquadra do adversário. Aprender a fazer esse controle é bastante importante, porque me ajuda depois a prever quais são os próximos tiros que eu preciso dar. E, inclusive, ajudar o adversário a se organizar. O adversário ele vai fazer esse controle no tabuleiro dele. Mas você também fazendo no seu tabuleiro, isso ajuda inclusive a dizer para o adversário afundou ou não, acertou ou não. Bom, esse é um jogo simples, mas bem bacana de ser trabalhado em sala de aula, retomando aí as habilidades que são trabalhadas. Então, como recurso pedagógico, você desenvolve com as crianças a questão das coordenadas cartesianas, dedução de estratégias, uma construção aí de um raciocínio lógico, trabalho de previsão, que é muito importante para as crianças, localização das embarcações, para conseguir afundar a embarcação do oponente, a criança precisa aprender a ler essa quadrícula alfanumérica e aprender a usar a informação para acertar o alvo. É um jogo bem bacana. Você pode começar aí no final de um segundo ano, fazendo dupla contra dupla, porque a dupla se ajuda nessa escolha dos tiros que serão dados e no controle que precisa ser feito no tabuleiro. E conforme as crianças vão dominando as regras do jogo, dá para colocar depois aluno contra aluno. Não precisa ser necessariamente dupla e dupla, ou trio e trio. A ideia de trabalhar com duplas e trios no começo é mais para que eles possam ir se ajudando e entendendo melhor as regras do jogo. Esse é um jogo bem bacana mesmo para ser trabalhado em sala de aula. Essa ficha aqui, esse tabuleiro é fácil de ser encontrado na internet, mas caso alguém queira que eu envie por e-mail, eu tenho. Está no livro que eu mostrei para vocês, mas eu posso mandar por e-mail, é só me escrever no professoraluloureiro@gmail.com, que eu encaminho com o maior prazer, tá bom? Então tá aqui um jogo simples e bacana de ser trabalhado em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado das dicas e logo mais postarei outros jogos do livro, ok? Beijos e bom trabalho a todos.